O lixeiro que havia assassinado sua irmã. Eu o empurrei para dentro de um compactador. Eu vi seu corpo se esmagar e se partir. Havia a bibliotecária que queria o dinheiro do seguro do marido. Eu esmaguei seu crânio com uma enciclopédia extra grande. Uma após outra. Cada vez, eu era guiado pela mão. Oi, eu sou Jared Lynch, zelador no Hospital Augusta. Encontrei esta nota enquanto limpava a morgue e pensei em compartilhá-la na internet. Para quem encontrar e ler esta nota, por favor, entre em contato com minha esposa Gladys Williams ou com qualquer um dos meus filhos, Edward, Nick ou William Koch. Uma das enfermeiras foi gentil o suficiente para me dar papel e um lápis, mas ainda preciso ser discreto. Os médicos são muito rigorosos sobre objetos entrando no meu quarto. Estou escrevendo com a mão esquerda, já que meu braço direito não serve mais. É difícil, mas é escrever ou perder a sanidade. Ambrose está morto, e tenho medo de que eu logo o siga. Como você sabe, Ambrose e eu nunca planejamos nossa viagem anual de acampamento com antecedência. Nós empacotamos nossas coisas, eu o pego, e dirigimos até ficarmos sem gasolina. Este ano fomos para o noroeste e acabamos a 2 quilômetros de um lugar chamado Elmolto, onde montamos nossa barraca perto de um lago. As pessoas de Elmolto são amigáveis, embora não estejam acostumadas com estranhos. Conseguimos nossos suprimentos em um mercado local, onde os caixas são simpáticos e as cervejas são baratas. Na primeira noite, preparamos nosso jantar no fogareiro de acampamento e contamos histórias até as cervejas acabarem. Passamos a semana pescando, fazendo trilhas e jogando cartas. No último dia, decidimos passar a noite em um pub local, o Big Paul. Novamente, a cerveja era barata e o dono do bar bastante amigável. O álcool parecia soltar as línguas dos moradores, e, à medida que a noite avançava, eles começaram a nos contar histórias altas sobre a cidade. Alguns diziam que Elmolto era nomeado após o deus pagão Hel, outros que derivava da boca do inferno. Claro, essas histórias eram mais engraçadas do que verdadeiras. Eu não acho que alguém tenha terminado uma história segurando o riso ou mudando o enredo no meio para algo ainda mais absurdo, exceto a última. Um estudante adolescente de cultura escandinava, segundo ele, disse que a cidade foi nomeada após Helmut, um líder de guerra viking e vítima de um beijo de um anjo. Ele afirmou que arqueólogos encontraram uma laje de pedra com inscrições rúnicas que contam a história de Helmut, que pode ter acontecido em Elmolto. A lenda diz que a cidade é um assentamento viking muito antigo, remontando a Leif Erikson. Helmut foi nomeado chefe da vila, mas morreu alguns meses depois. Um dia, ele parou de falar e nunca mais começou. Seus membros gradualmente ficaram pretos, e ele enlouqueceu. No final, ele se matou batendo a cabeça com uma pedra várias vezes. Os estudiosos não têm certeza sobre a tradução do roteiro rúnico, embora antigo, o roteiro é bastante claro, exceto onde descreve o que fez Helmut ficar doente. A saúde de Helmut piorou depois de comer algo branco brilhante chamado beijo de anjo. De acordo com as runas, isso pode ser um peixe, flor ou algum tipo de rocha. Era uma flor. Ambrose a encontrou durante uma de nossas caminhadas dias antes, é claro que não sabíamos na época. Era uma flor bonita, branca brilhante com bordas azuis, com um cheiro forte de avelã e mel. Nunca tínhamos visto algo assim em nossas vidas. Olhando para trás, aquela flor é a única razão lógica para o que aconteceu ontem. Ambrose acordou antes de mim. Quando saí da barraca, ele tentou me cumprimentar e falhou. Lembro-me do pânico em seus olhos, puro pânico. Ele não conseguia falar, sua garganta estava preta até a raiz da língua. Eu estava começando a sentir uma picada na minha garganta. Limpei a garganta e cuspi,
Minha saliva estava espessa e vermelha escura. O que quer que tenha acontecido com Ambrose estava se desenvolvendo dentro de mim também. Enfiei o dedo na minha garganta e me fiz vomitar, preto. Tudo dentro de mim era uma bagunça espessa e preta. Não tenho uma recordação clara do que fiz em seguida, devo ter estado à beira do choque. Devemos ter dirigido até Elmouto, porque lembro de tentar encontrar um médico lá. Por mais amigáveis que fossem no pub, tão assustados eles estavam agora, e você não pode culpá-los. O preto atingiu a boca de Ambrose, e eu estava sangrando pelo nariz. Não era uma cena bonita. Alguém deve ter ligado para o hospital, pois eventualmente, 2 ambulâncias e um carro da polícia vieram correndo pelas ruas. Pessoas em trajes asma nos puxaram para uma ambulância, enquanto a polícia mantinha os curiosos afastados. No hospital, fomos imediatamente colocados em quarentena. Os médicos entraram e tiraram muito sangue. Eu estava quase desmaiando. A comunicação com Ambrose era impossível, ele apenas olhava para o teto. Na noite passada, Ambrose bateu a cabeça contra a estrutura metálica da cama, ele sangrou até a morte, uma morte viking aparentemente. Os asmads vieram para limpar tudo. 1 hora atrás, um dos médicos de asma veio até mim. Eu tenho um fungo dentro de mim, provavelmente entrou pelas vias aéreas nasais, mas floresceu quando entrou em contato com o ácido estomacal. Eles não sabem que tipo de fungo estão procurando, só sabem que é preto e peludo. Perguntei se eventualmente afeta o cérebro. Ela disse que ainda não sabem, mas eu tenho um amigo morto e um viking morto que apoiam minha afirmação. Pouco depois de sua visita, perdi a sensação na minha mão direita. O preto está saindo por baixo das minhas unhas. Pego-me divagando, sem pensar direito. Vejo você em breve, Ambrose e Helmut, em Valhalla talvez. Estou cansado, a morte está chegando, cheira a mel e avelãs, e o cheiro foi tudo o que precisou. Anthony Hugh Coke. Eu trabalho em um necrotério sob um hospital. E alguns meses atrás, os corpos começaram a falar comigo. Eu sei que isso parece inacreditável, psicótico, desequilibrado. Mas honestamente, os corpos mortos se sentando e despejando seus sentimentos não é nem mesmo a pior parte. São as coisas que eles me dizem que fazem meu estômago se contorcer. Eu sempre fui um bom ouvinte. É uma daquelas habilidades naturais que você não pode realmente aprender. Você nasce com isso. O ombro para chorar, o ouvido simpático. Ou qualquer outra parte do corpo que possa servir de almofada para os pensamentos, desejos e medos de alguém. Isso sou eu. Lembro-me de ter cerca de 12 ou 13 anos e ter conversas profundas e sérias com meu pai. Conversas que um homem provavelmente não deveria ter com seu filho. Mas nosso relacionamento sempre foi diferente. Crescer sem uma mãe fará isso, eu acho. Nós sempre fomos mais como amigos do que um pai e seu filho. Nós conversávamos sobre a vida do pai, seu trabalho, o quanto ele sentia falta da mãe. Às vezes, o quanto ele realmente queria uma bebida. Mas eu pensava que tudo era para melhor. Eu não estaria onde estou agora se não tivesse me tornado quem sou. Eu não teria sido abençoado. No começo, ser um manipulador de cadáveres foi algo que eu meio que caí por completo acidente. Eu era jovem na época, mal começando a faculdade. Minha então namorada tinha o sonho de abrir sua própria funerária. Em um golpe de genialidade e paixão completa, decidi me juntar a ela. Nós completaríamos a escola juntos e começaríamos nosso próprio empreendimento conjunto. Uma funerária para chamar de nossa. Coisas de romance. As coisas não funcionaram entre nós no final. Mas descobri que estava honestamente fascinado pelo trabalho. Sempre me interessei por coisas assim desde que minha mãe morreu. Eu nunca fui alguém que ficasse enjoado ao ver uma lesão sangrenta ou um acidente de carro terrível. A primeira vez que trabalhei em um corpo morto, parecia tão natural para mim quanto ouvir os problemas das pessoas. Passei toda a minha vida sendo uma espécie de ouvinte para as pessoas que me importam. Todos confiavam em mim com seus segredos mais profundos.
Nem mesmo acho que é porque dou os melhores conselhos ou tenho a solução perfeita para cada problema. Na maioria das vezes, não tenho, se for sincero. Mas às vezes, as pessoas só precisam ser ouvidas. Ultimamente, porém, quando se trata de trabalho, minhas habilidades de ouvir têm sido um pouco problemáticas. Eu estava mais do que feliz em ser um assistente de baixo nível. Eu só queria um trabalho fácil que me permitisse desligar o cérebro enquanto movia corpos por aí. A atmosfera e o ritmo desse tipo de trabalho me serviam muito bem. Foi assim que comecei nesse campo. E é praticamente onde a parte normal da história termina. As coisas simplesmente ficaram muito, muito piores. Eu estava trabalhando em um hospital em Sainte Claire e manuseando corpos mortos há cerca de 3 anos quando me pediram para trocar para o turno da noite. Pensei nisso por um tempo. O salário era melhor, por alguns dólares. E sempre fui uma pessoa noturna, além de tudo o mais. Então, concordei. Eu nem tinha nenhum dos medos ou preocupações típicas que você esperaria. A ideia de estar sozinho à noite com toneladas de corpos mortos realmente não me assustava. Eu sabia que os cadáveres eram apenas isso, mortos. Pelo menos, eu pensava assim. Deus, se eu pudesse voltar no tempo, eu me estrangularia no local antes de aceitar o emprego. Então, como eu disse, as coisas começaram de forma normal o suficiente. Bem, o suficiente para um necrotério no porão de um hospital, pelo menos. Não era incomum ver corpos deformados e retorcidos de todas as cores, formas e tamanhos. Há muitas maneiras diferentes de uma pessoa morrer em um grande hospital. Mas nem todos falavam. Pelo menos não no começo. A primeira vez que aconteceu, pensei que meu colega Dave estava me pregando uma peça. Eram 3 horas da manhã. Tínhamos acabado de transferir os corpos de um homem e uma mulher idosos. Suas respectivas causas de morte não eram imediatamente óbvias para mim. Não havia ferimentos fatais que eu pudesse ver. Então, pensei que a velhice era provavelmente uma aposta segura. Acabamos de transferir o primeiro corpo da maca para a mesa. Eu estava de costas para Dave, preenchendo alguns papéis sobre o velho. Estava indo tão normalmente quanto você esperaria, quando uma voz cortou o ar silencioso. Era o tipo de voz seca e rouca que só poderia pertencer a algo que não é deste mundo. É engraçado como os humanos têm alguma capacidade inata de perceber quando algo está errado. Minha mão congelou, a caneta pairando sobre o papel enquanto a voz rouca soltava uma única palavra. Morto. Naquele momento, admito que não estava realmente com medo. Apenas ri e me virei, esperando ver Dave com um sorriso estúpido. Muito engraçado, brinquei. Dave ainda tinha as costas viradas. Mas ele se virou e ergueu uma sobrancelha quando me ouviu. Morto, repeti, em uma tentativa meia-boca de imitar uma voz zumbi. A expressão confusa nunca deixou o rosto de Dave. O que isso significa? Ele parecia genuinamente perdido. Ri novamente, um pouco mais oco desta vez. Você não acabou de... Parei antes que pudesse terminar a pergunta. Dave revirou os olhos. Sim, boa piada. De qualquer forma, preciso ir ao banheiro. Ele não esperou minha resposta enquanto colocava sua prancheta de lado e me deixava sozinho com os 2 corpos. A sala ficou mortalmente. Houve tantos outros que precisavam que eu os ouvisse. O lixeiro que havia assassinado sua irmã. Eu o empurrei para dentro de um compactador. Eu vi seu corpo se esmagar e se partir. Havia a bibliotecária que queria o dinheiro do seguro do marido. Eu esmaguei seu crânio com uma enciclopédia extra grande. Uma após outra. Cada vez, eu era guiado pela mão. Ela emergia quando o feito estava feito e agarrava aquelas figuras etéreas. Eu sabia o que era. Eu havia passado tanto tempo pensando sobre isso. Não era um demônio ou algum tipo de criatura do inferno. Era a mão do karma, do destino. E eu era seus olhos. Por algum motivo, ela havia me escolhido para executar a justiça. Nunca descobri por que ela me escolheu. Mas ela falava comigo através dos corpos.
Pelo menos, era assim porque era a forma mais fácil de me alcançar naquela época. Veja bem, eu larguei meu emprego no hospital na semana passada. Eu não preciso mais dele. Não depois de ver aquela monstruosa mão aparecer sobre a cabeça de uma mulher em plena luz do dia. Instantaneamente, eu vi uma visão perfeita do que ela havia feito com sua mãe. Eu a segui até um beco e fiz o que eu deveria fazer. Eu conquistei sua confiança. Ela não precisa mais dos cadáveres. Agora ela pode aparecer para mim sempre que precisar. Mandar-me atrás de quem ela quiser. E quando ela fala comigo, faço o que sei fazer de melhor. Eu sou. Para contextualizar, todo navio de cruzeiro possui uma morgue. Legalmente somos obrigados a tê-la. As pessoas morrem o tempo todo a bordo. Infelizmente. Desde crianças até idosos. Às vezes pode ficar tumultuado, especialmente no final do verão. Navegamos das Bahamas até a Europa e, meu Deus, é caro. O dinheiro que recebemos no final vale todo. O problema, porém, vale a pena lidar com crianças gritando e todas as mães que acham que merecem coisas de graça. Acho que já disse o suficiente para você entender. Onde trabalho? Tivemos mais mortes no navio em que trabalho ultimamente, de maneiras estranhas. Não são as habituais caindo ao mar sem saber nadar ou um idiota pulando de um nível para o nível inferior. Sim, isso acontece. Eu nem quero falar sobre quantas vezes tive que limpar sangue porque um universitário bêbado tentou impressionar seus amigos. E depois que esses eventos acontecem, temos que colocá-los em sacos mortuários e enviá-los para a morgue. As mortes que tivemos ultimamente eu não tenho ideia de como descrevê-las. Temos camareiras como em qualquer outro navio. Às vezes eu abro a porta e há apenas poças de sangue, mas sem corpo. Sangue respingado na parede, lençóis rasgados, parecia uma cena de assassinato. Um assassinato poderia ter acontecido lá. Quem sabe, assim como em qualquer outro trabalho. Todos fofocam. Bartenders, garçons, DJs, literalmente. Todos sabem de tudo, exceto eu. Pelo menos até agora. Eu estava varrendo no nível inferior durante a madrugada. Quase ninguém está por aí nesse horário, exceto os passageiros. Ou funcionários super embriagados. Ouço sussurros baixos vindo da esquina perto do bar, vamos chamá-los de Jennifer. Jennifer e Dominic. Eu digo sussurrando, mas é mais como se eles estivessem tentando sussurrar, mas são tagarelas, qualquer um poderia ouvi-los, para ser honesto. Eles começam a fofocar sobre as mortes recentes nas poucas cabines que agora foram fechadas ao público. Nenhum corpo no quarto apenas porque eles foram rapidamente levados para a morgue, sem que ninguém percebesse. Para aqueles que não sabem, a morgue comporta muito poucas pessoas, provavelmente 10. No máximo, se você os apertar um contra o outro, um ajuste muito apertado. Minha curiosidade foi mais forte do que eu. E ó Deus, eu queria que não fosse. Rápida e silenciosamente, eu tinha descido até a morgue. Nosso navio não era exatamente conhecido por ser seguro. Eu nem precisava de uma chave para abrir a porta do quarto. O cheiro de fumo automaticamente me atingiu. Era como nada que eu já tivesse cheirado antes. Com um quarto que armazena cadáveres, eu deveria ter esperado nada menos. Como se fosse um filme de terror. As luzes não acenderam. Ora mal. Graças à tecnologia moderna, eu puxo meu celular e ligo sua lanterna. Grande erro. Eu nem deveria ter descido lá em primeiro lugar, mas sou um idiota, caso você não perceba. A porta de metal bateu atrás de mim, dupla grade
Quando liguei, minha mandíbula caiu, juro. Minha visão ficou turva também. Todos os sacos mortuários estavam abertos sem um único corpo neles, eles estavam realmente rasgados abertos assim como os lençóis. Não foi o único problema, porém. Mexi meu celular por aí apenas para ser recebido, não diferente das cabines, havia sangue em todas as paredes, todas as paredes estavam cobertas. Cobertas com sangue respingado, marcas de mãos. Mel de Kale. Mas não, isso não foi o pior. Apontei meu telefone para o chão para ser confrontado com pegadas ensanguentadas. Era como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, mas então percebi que eram de tamanhos diferentes. Vários corpos estavam desaparecidos e foi quando decidi sair de lá. Olhando para trás, eu deveria ter feito isso. Assim que vi os sacos mortuários vazios. Depois de empurrar aquela porta de metal pesada, corri para minha cabine pessoal. Eu mal conseguia ver através das minhas lágrimas quando pulei na minha pequena cama. Não conseguia respirar e ainda não consigo. Não sempre que penso nisso, acho que essas imagens nunca sairão da minha cabeça e eu mal dormi. Ninguém parece nem perceber o que aconteceu naquela noite, ninguém parece se importar. Se soubessem, não posso contar a ninguém. Eles vão pensar que estou absolutamente louco e provavelmente vou ser demitido se o capitão descobrir que fui lá embaixo. Neste ponto, acho que não me importo se for demitido. Faltam 3 semanas para eu voltar para casa, me ajude. Obrigado por ouvir, Matilha. Se você quiser enviar sua própria história, os links para meu e-mail e subreddit estarão abaixo. Eu também criei um Discord, então se quiser participar, o link estará na descrição abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E com isso dito, tenham pesadelos lindos e eu verei vocês na próxima vez. Meu nome é Lucas, e eu trabalho no necrotério municipal há mais de uma década. A maioria das pessoas se arrepia só de pensar no meu local de trabalho, mas para mim, é um lugar de respeito e reflexão profunda. Aqui, cada dia traz uma nova história, e hoje não foi diferente. Amanhã começou como qualquer outra, com o zumbido suave dos refrigeradores e o cheiro estéril de desinfetante. Mas a rotina foi interrompida quando a campainha tocou, anunciando a chegada de um novo corpo. Era uma jovem vítima de um acidente de trânsito, uma tragédia que aconteceu na noite anterior. Enquanto eu puxava a maca para dentro, senti o peso da responsabilidade. Era meu dever, como técnico de necropsia, preparar o corpo para a autópsia e, eventualmente, para o velório. Com luvas de látex e um bisturi em mãos, comecei o procedimento de autópsia. O silêncio do necrotério foi quebrado apenas pelo som dos meus instrumentos e da ventilação. Foi então que notei um objeto pessoal, um pingente em forma de coração pendurado no pescoço da falecida. Dentro, uma foto desbotada de 2 jovens abraçados, sorrindo como se o mundo fosse deles. A imagem era um contraste gritante com a realidade fria do aço e do mármore ao redor. Por um momento, me perdi em pensamentos sobre quem seriam essas pessoas e que sonhos foram interrompidos naquela noite fatídica. Após concluir a autópsia e restaurar o corpo para uma aparência pacífica, era hora de receber a família. Quando eles chegaram, vi o mesmo olhar de dor e perda que vi tantas vezes antes. Com delicadeza, entreguei o pingente a uma mulher mais velha, que o segurou contra o peito e chorou silenciosamente. Foi um lembrete pungente de que, embora meu trabalho seja com os que partiram, ele serve aos vivos, proporcionando um fechamento e a chance de dizer um último adeus.